Fala, galera. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos começar para o nosso segundo episódio das fases do trader. Episódio um, onde eu comentei sobre aquele efeito de, de brilho nos olhos, vislumbre lá que quando você olha o pessoal fazendo aquelas operações perfeitas, aqueles gráficos onde o ponto de entrada, onde a gente fala que é aquele gráfico cor-de-rosa para colocar na apostila. Então, é aquele gráfico que vai atrair vocês para o mundo do trade. Então, aquele conceito de que venha aprender uma nova metodologia, venha aprender uma nova profissão, venha ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, o primeiro episódio é referente a esse primeiro contato que a gente tem com o mercado financeiro. E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ali eles vendem muita facilidade, e a ideia é sempre eu buscar passar para vocês que o mercado ele é simples, porém não é fácil. Então eu gosto muito de reforçar para vocês comentarem nesse, nessa mesma linha, que hoje a gente está falando de uma profissão, que ser trader é uma profissão, não é ser um investidor. Você precisa estar ativo e um investidor tem o conceito de passivo. Então você sempre está, como investidor, é você estar colocando seu dinheiro para trabalhar. Aqui não. Aqui no day trade você trabalha. Você olha para o gráfico, você analisa. Você toma suas decisões tanto de entrada como de saída. Não deixa o investimento agir sozinho. Então, esse era o primeiro episódio. Resumindo, a ideia de que quando a gente entra no mercado day trade, a gente entra com aquela ilusão de que existe a possibilidade de fazer resultado rápido, fácil e simples. Acho que a única palavra que está certa aí é o simples. Rápido, sim. O day trade ele vai te oferecer o conceito de ter o resultado rápido, seja para o gain ou seja para o loss. Isso que a maioria das pessoas não estão preparadas. Mas a gente não vai falar sobre isso nesse episódio. A gente vai falar nesse episódio o segundo passo, o segundo fator depois que você conheceu o day trade, aonde a maioria vai buscar. E aí agora a gente vai buscar o quê? O que é o day trade? O que é como operar, como fazer suas primeiras operações, buscar, principalmente no Google, o que é o day trade, é, o que eu vou, como eu vou ganhar dinheiro no day trade. E eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Não sei se todos, mas muitos devem ter feito isso. Aí, consegui. É um digitar no Google. Coloquei como aba anônima para não vir 352 patrocínios depois no, no Instagram ou no Google para fazer essas ofertas, mas a ideia é, primeira coisa que você coloca lá, day trade no Google. E aí vem melhor plataforma day trade online, curso day trade grátis. E aí a gente vai para esses cursos de day trade grátis. Guia do day trade, o que é o day trade, como funciona. Vamos assistir aí os primeiros vídeos do que é o day trade, galera fazendo sala ao vivo, day trade para iniciantes, 7 dicas para começar. E é aqui que a gente começa a nos fortalecer dentro da profissão, tá? Então é a hora que a gente vai começar a buscar o que é entender o que é o day trade e é como que a gente vai começar a operar. E eu trouxe um pouquinho no contexto na aula passada sobre isso, mas primeiro a gente começa a olhar gráfico, a gente começa a entender o que é um candle, o que é um candle, o que é uma barra, o que são os indicadores. É, olha para isso aqui.
olha para o gráfico e olha e vê o que é a força, aí o mercado tá caindo, 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 você vai procurar vender, subindo, 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 você vai procurar comprar, e que é uma barra verde, uma barra vermelha. Então a gente começa a entender nesse contexto. E eu acho extremamente importante a gente entender esse primeiro conceito. E a gente tem muito conteúdo e conteúdo muito bom aqui, principalmente no YouTube, ver as pessoas que estão falando. Porém, eu quero trazer para vocês sempre aquela, não vou falar aquela pulga atrás da orelha, mas sempre ficar desconfiado e, e olhar o que, o que tem por trás disso, tá? Então, sempre não ir de uma forma que você vai ouvir tudo que essas pessoas estão falando e aceitar 100%. Sempre vá nesses conteúdos, seja conteúdo de Oliver, Palex, Ogro, Fernando, Ariane, qualquer conteúdo que seja, vamos sempre com aquele contexto de, como posso chamar? Não vou falar de desconfiança, mas é de crítico. Sempre buscar ser uma pessoa crítica, tá? Ser uma pessoa crítica, porque aqui no mercado financeiro precisa entender um pouco mais sobre isso, tá? Então, receita de bolo dá errado. Imagina receita de análise gráfica ou leitura de fluxo. E aí começa a entender, começa a analisar, começa a olhar, busca aí Oliver, Ogro, Palex, ahn, como chamar? Enfim, Storm. Stormer, não, todos. Fabrício Gonçalves, como chamou outro lá? Esqueci o nome, o mais conhecido. X-Trader, Também. Adriano, Trader, porra toda. Adriano. André Antunes. Não, o mais conhecido, caramba. Oxente Trader. O Ogro, Também. Não, Fernando Navarro. não. Fortes três. Esse, o Ports. Vai assistir Ports. É bom assistir Ports. É importante assistir todos esses. Sem crítica. Mas, quer dizer, sem crítica não. Sem idolatrar, mas também aceitando e vendo que é válido, sem pré-julgamento, tá? Eu gosto muito nesse, tem que ser nesse sentido, tem que ser crítico para não ser tão idolatrando e seguindo à risca tudo, mas também ao mesmo tempo aceitando e entendendo que ele pode passar alguma coisa de valioso para vocês, para mim, para todos, tá? Então, não existe conteúdo ruim. Existe aquele conteúdo que é válido para você, tá? Então, tanto traders que operam fluxo, operam gráfico, operam Renko, independente. Vamos estudar, analisar, entender e ver o que faz sentido para você e o que não faz sentido para você, tá tudo bem. Pode fazer sentido para os outros. Então, sempre eu gosto de estar nessa linha, tá? Antigamente eu era mais rigoroso, eu era mais crítico com os restantes, até que eu fui entender que existia a possibilidade dos outros fazerem resultado com outros operacionais, com outros métodos, e o importante é ter resultado no final do mês, tá? É dar certo no final do mês. Se o meu deu certo e se o dele deu certo, tá tudo certo. Tá todo mundo ganhando. Essa é a ideia. Mas primeiro começa a olhar, começa a identificar, começa a ver o que você gosta. Aí separar, então tipo assim, aí você vai em metodologias ou método para day trade.
Talvez buscar aqui, aí vai falar sobre gráfico, sobre fluxo, sobre price action. E aí, e no Google. Esse é o ideal, tá, para vocês. Eu quero que vocês sigam dessa forma. Esse é o ideal para um trader que está começando, que está aí com interesse em entrar no mercado financeiro. Aí vem aqui, quais metade... eu estou resumindo, tá? Mas o ideal é você abrir e ler os artigos que tem aqui. Mas vamos falar aqui, gráfico, fluxo e price action. Então, o que é gráfico? Aí você vai entender que isso aqui é gráfico. Então, gráfico, day trade. Tá, beleza. Então agora eu já sei o que é análise gráfica, day trade, já tem um pouquinho aqui de algum conteúdo. Tem alguns conteúdos abertos, vamos assistir. Beleza. Sem preconceitos, sem julgamento, sem nada. Aí vem fluxo. Fluxo, né? Fluxo de caixa. Fluxo day trade. Leitura de fluxo. Tá. Tape reading. O que é tape reading? Como fazer a leitura de fluxo. Então, tape reading quer dizer fluxo. Aí começa a entender, começa a ver algumas pessoas explicando sobre. Dá uma pesquisada. Isso é o ideal, tá, gente? Esse é o ideal. Aí depois, o que é? Price action. Tá, aqui para mim. Price action. É a técnica de operar na bolsa de valores baseada no preço do ativo, sem a presença de indicadores. Beleza, vamos lá. Entender sobre price action. Tá? Beleza. Resumindo, decidi operar price action. Esquece o resto. Esquece o resto por enquanto. Foca 100% em uma coisa só, em um único operacional, em uma única coisa, em um único conteúdo. Vai direcionado para isso, tá? Beleza. Primeira coisa. Porém, a maioria faz isso nesse sentido. Só que ninguém coloca como ganha dinheiro no day trade. E muitas das vezes você só vai entrar num curso, assistir, que você precisa comprar para depois vender e vender para depois comprar. Só que você não sabe nem o que você está comprando. Você não sabe quem que está vendendo para você comprar. Você nem imagina que tem alguém que está vendendo para você comprar. Você nem imagina, enfim, você não consegue nem entender o que é o mercado financeiro. Então, vai buscar primeiro o que é o mercado financeiro, o que é, antes mesmo de colocar seu capital em risco. Antes mesmo de colocar já. Alô, 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 alô? Tá funcionando. Antes mesmo de colocar o seu capital em risco, antes mesmo de colocar seu capital na corretora, pesquise o que é corretora, tá? E aí, dedicação muito. Então, esse é o momento da teoria. Esse é o momento que eu preciso que o trader comece a mastigar tudo e mais um pouco do que você pode de conteúdo. Então, é aquele vídeos, livros, cursos, ter uma pessoa para ajudar, ter uma pessoa que já conheça, ter uma pessoa que já passou por um processo é muito importante, tá? Então, esse segundo episódio, essa segunda ideia que eu trago para vocês é: evitem de já ir para a corretora, já colocar o capital, já ir direcionado para operar. E sim, vai com cautela, vai entendendo o que tem dentro do mercado financeiro, o que é o mercado financeiro, o que é a B3, o que é Forex, o que é S&P 500, o que é Nasdaq, o que é Dow Jones, quais são os ativos que tem lá dentro, o que é ativo lá dentro, como funciona a Bovespa, como funciona o dólar, como... Então, ou seja, esse é o momento que você vai começar a estudar, e a estudar teoria. Teoria à risca. Alguém quer complementar alguma coisa?
Alguém entrou no mercado já de supetão sem ao menos entender o que estava fazendo? Ou entendendo o que era o mercado financeiro? O que você estava comprando, o que você estava vendendo? Não sei se alguém passou por isso. Eu não Eu sabia passei. nem o que era um candle. Tá, Estava aprendendo. mas antes você já comprou antes de saber o que era um candle? Você já colocou dinheiro antes mesmo Não. de saber o que é um candle? Que bom. Então, essa é a ideia. A ideia é começar a entender primeiro para depois partir para a conta real, partir para o pro risco direto. Sim, bater mil, não sei se dá para bater 1.200 contratos, porque o simulador não aceita. Mas o simulador aceita acho que até 500 contratos. Ah, na conta real não dá, né? Você tá doido? Você fez isso? Pode ser. Não sei. Então, vendo? 1.200 contratos do que? De índice, Fernanda? Tá bom. Deu alguém? Tá. É, bem provável que não. Ah, mas eu quero que vocês tragam essas loucuras feitas. Tá? Eu lembro até hoje que o meu primeiro curso que eu fiz foi do Fabrício Gonçalves, onde o Fabrício Gonçalves só operava índice, onde no curso ele ensinava um operacional de 60 minutos e, e no curso eu conheci um cara fazendo dólar. E aí eu fui descobrir que o dólar dava mais dinheiro, dava mais resultado do que o índice. Eu falei, quer saber? Eu vou operar o dólar. E aí estava no carro, esperando o shopping abrir, porque eu estava no shopping de Campinas para fazer o meu RG provisório, porque eu estava sem RG, eu ia viajar, eu precisava da RG, ia viajar para o Chile. E eu simplesmente peguei meu notebook, estava do lado do computador, o shopping abria às 10, eu estava lá às 9, abri o mercado, eu vi o gráfico rompendo um fundo, aí eu falei, ah, vou vender o dólar. Aí eu vendi o dólar. Aí ele voltou subindo. Eu falei, eu vou vender mais. Aí ele tá subindo. Eu vou vender mais. Sem operacional, sem saber nada, tá? Até o momento que a corretora me estopou. Aí a corretora me estopou. Eu falei, uai, mas por que me estopou? Por que que parou de mexer o gráfico? Cara, foi bem assim. Eu lembro da minha cabeça. Minha cabeça falou assim: por que que o gráfico parou de mexer? E aí, na hora que eu fui descobrir, óbvio que eu tinha R$ 1.500 na conta, atingiu 1.360 negativo e a corretora me estopou, sem saber, sem entender de nada, simplesmente sem entender de nada. Então, eu gosto muito que vocês comecem a prestar antes mesmo de começar. Então, quem aqui talvez esteja assistindo e esteja nessa primeira fase do trade, estude bastante. Use o, o YouTube, use o simulador, é, use de conteúdos de pessoas falando sobre, para entender ao máximo de como funciona isso, tá? Então, primeiro, a plataforma não é simples. Não é simples mexer na plataforma. Hoje é fácil para mim, mas no começo era muito complicado. Entender como funciona os pontos, quantos pontos, qual stop, quantos pontos eu preciso para fazer tantos reais, quantos pontos eu posso fazer para eu perder tanto.
Então, tipo assim, primeiro que eu nunca pensava na perda, eu só pensava no ganho. Era, tipo assim, praticamente esquecia. No curso do Fabrício Gonçalves, eu simplesmente estopei 2 vezes. Estopei na segunda e na terça, junto com ele. Mas estopei porque ele mandou estopar. Simples assim. E só que no outro dia que eu fui operar no carro, eu nem imaginava que tinha que colocar stop. Eu nem pensava em stop. Eu nem sei se eu sabia colocar stop. Tá? Então, ou seja, eu quero evitar que vocês façam essas loucuras. Como aqui a gente já trouxe alguns exemplos. Carlos falando que operava com 20 contratos, era R$ 20 a locação, eu nem sabia direito o que era locação. Buscando 25 pontos, eu nem sei quanto daria 25 pontos. Não sabia nada disso e fui me arriscar. A Fer falando que colocou 1.200 contratos no índice, eu não tenho nem ideia como o índice ia se comportar com 1.200 pontos, 1.200 contratos. Então, prestem atenção nesses detalhes, prestem atenção nessas referências que a gente tem aqui. Converse com outras pessoas que já operam, já estão aí no mercado, que já fizeram, não vou falar cagadas, tá? Mas pode ser cagadas, é cagada. Então, que fizeram cagadas. E evitem de fazer tudo isso, tá? Então, não vou falar que é muito doloroso, porque faz parte do processo, mas é uma forma que talvez vocês possam evitar de fazer. Então, essa é a ideia. Então, primeira coisa, esse segundo episódio, esse segundo momento do trader, depois que ele conhece o mundo do day trade, ele vai pesquisar. Então, ao invés de você pesquisar metodologia operacional, vai pesquisar risco, risco do day trade. Vai pesquisar gerenciamento. Vai pesquisar planejamento. Livros recomendados. O que é importante. Vai mais nesse conceito, tá? Menos operacional, mais risco, gerenciamento, planejamento. Vai nessa linha, tá? Vai muito mais nessa linha, muito mais saudável para quem está começando. Alguém tem algum complemento sobre? Se alguém quiser falar. Eu acho que tem que começar a entender a questão do emocional também, né, Fernando? Logo de cara já saber que a técnica ali é o mínimo. O emocional é tudo. Então, é que o ponto é aonde isso é falado, entendeu? Então, normalmente a gente não consegue descobrir, porque é muito mais fácil aquele acesso ao conteúdo, a, a operacional, a método. É muito fácil ter conteúdo de metodologia, de operacional, pouco conteúdo de emocional, poucas pessoas falando que isso é importante. Você começa a entender essa importância. Não vou falar a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso a partir do momento do sexto ou do sétimo episódio.
Porque nesses primeiros episódios a gente vai na teoria, foco total na teoria. Então, o que eu quero trazer com esse conteúdo aqui para vocês, e é mais ou menos isso que o Ruben falou, a gente parar de olhar tanto pro operacional e olhar mais pro comportamento, e olhar muito mais pro conceito de comportamental. Acreditar que é real, eu tinha uma necessidade muito grande em saber se isso era verdade mesmo, só depois que caiu os primeiros depósitos na conta. Sim, legal, bom saber. Mas enfim, o que eu quero trazer para vocês é entender comportamento, tá? Emocional está muito relacionado a comportamento. Então, hoje eu tiro também a fala de comportamento, de emocional, e trago no lugar do emocional comportamento, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para antecipar, a gente age de forma emocional por causa dos nossos comportamentos. Se não fossem os nossos comportamentos, a gente não agiria de uma forma emotiva. Então, meu problema é emocional, meu problema é psicológico. Cara, não é. Seu problema é comportamental. Seu problema é disciplinar. É disciplina. Seu problema é dedicação e. Mas seu problema é disciplina. Seu problema é estudo, dedicação e empenho. Porque operar é fácil. Operar é simples, não é fácil. Vamos falar que é simples. Eu trago novamente o mesmo conteúdo. Vou fazer mais uma provocação aí que eu gosto muito de Pablo Marçal. Acho Pablo Marçal uma pessoa fantástica. Ele tem vários haters e eu não tô nem aí, e eu falo que eu gosto muito dele. Mas eu gosto muito desse conceito que ele fala do desfrute. Quem gosta de desfrutar das coisas? Ninguém gosta de desfrute, cara. Todo mundo gosta de desfrute. É o que a gente mais quer, é desfrutar, Com certeza. entendeu? A ideia é o desfrute. A ideia é o, o prazer. É curtição. Nossa, curtição assim escreve. Melhor nem pagar. Por isso aí. É, cara, quem não quer ir no shopping, gastar o quanto quiser no cartão de crédito? Quem aqui não quer? Eu não. Não? Por quê? Uma hora eu vou ter que pagar a fatura, né? Hum, Eu quero. todo mundo. Mas qual que é a preocupação que tem, Papulos, em gastar muito no cartão de crédito? A fatura vem. Mas se você se dedica, Agora, se já está no meu plano aquele gasto, aí se você se dedica, faz o seu empenho, foco total, disciplina, e falar assim, eu posso gastar porque eu tenho dinheiro para pagar. Você vai gastar tranquilo? sim, nessa situação, sim. Tá? Você vai gastar tranquilo? Se, vo- Não, se você está dedicada, empenhada, com foco total, disciplinada, sabendo que tem dinheiro na conta,
muitos e muitos e muitos e muitos muitos e muitos vezinhos aqui, cifrões aqui, você gastar 3 cifrão aqui, sabendo que você tem 6 cifrão aqui dedicado para isso, tá? Não vai ter problema com isso, É só encher o tanque do carro e partir o Sergipe. tá? O cartão, o gastar, o aproveitar, o curtir a vida é o desfrute. É o desfrute que a gente precisa ter. E é importante a gente ter o desfrute. Só que para vir o desfrute, precisa isso aqui estar alinhado. E o momento que a gente está operando, e o momento que a gente está lá na operação, gente, é o momento do desfrute. Fazer trade precisa ser desfrute. Tati, você me respondeu. É gostoso Sim, é gostoso ir lá no shopping gastar o cartão de crédito? sim, Nossa, uma delícia, não é? sim. Que dá um peso na consciência depois. Sim, É, Pode ser que sim, pode ser que não. é. Se tiver no plano, né? Dá pra gastar, né? Uhum, Tem. sim. Então, é. E aí, o que acontece? Quando a gente entra num desfrute sem controle, acontece o conceito emocional. E aí é a hora que a gente não sabe o que fazer. Por quê? Porque não teve foco, não teve empenho, não teve dedicação, não teve disciplina para antes de desfrutar ter feito todo o planejamento e o gerenciamento antes. Por isso que eu falo para vocês que operar para mim é só de manhã, porque o resto é a hora que eu estou me dedicando para as outras coisas. Porque o meu desfrute referente trade já passou, já foi. Tá? Ah, eu opero por mais tempo. Tá, mas você está estudando junto com isso. Então, a hora da operação, ele é o desfrute. Só que ele é o desfrute consciente. Desfrute com foco. O desfrute com, com uma disciplina e dedicação no caminho. E aí você fica operando o dia inteiro. É um desfrute? É. Só que é um desfrute que está sofrendo. Só que já está ruim, está cansado. Se você não tem um operacional para isso. Se você não tem uma dedicação para isso. Se você não teve todo o empenho e estudo para fazer isso. Tá? Então, o que eu quero trazer para vocês é que eu vejo muito aqui na mesa proprietária, por exemplo, muitas das vezes tem gente operando à tarde. Mas não é porque a pessoa talvez esteja ganhando mais ou ela está segurando uma operação desde manhã. Mas nunca. 90% das vezes é porque ela está negativa. E aí, no momento que ela está negativa, ela, por não ter planejado a perda, o desfrute de hoje, vai ser um peso. E ela vai ter que resolver esse peso. E aí vai depender como que você vai agir. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso aqui.
Isso aqui nada mais é que é o momento do trade. O trade real, não a hora do estudo. Então aqui é o desfrute. Então, quando a gente está operando, é o desfrute. É aquele momento que está tranquilo, que tem que curtir. Tem que ser gostoso. Tem que ser prazeroso. Eu gosto da frase do desfrute porque o Pablo fala muito do conceito de desfrute. A gente precisa desfrutar. Só que a gente precisa primeiro planejar para depois desfrutar. Fazer todo o negócio bonito. Que é isso? Ah, imaginei. Já sabia, já. Já sabia que o negócio estava feio. Enfim, vocês estão entendendo? Sim ou não? Falem comigo. Sim, Sim. Sejam críticos. Sejam pessoas que provocam. Não aceitem 100%. Entra aqui também na mesma coisa do que eu tô falando. Acho muito legal isso. Pra gente fazer uma certa discussão. Mas é mais ou menos nessa linha que eu quero trazer para vocês. Então, ou seja, esse segundo passo do trader, voltando agora para o conceito do segundo passo, é a hora que você vai alinhar todas as possibilidades. Então, tem essa estrada aqui, tem essa estrada aqui, tem essa estrada aqui, tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui. Qual que eu vou? Não sei. O que você precisa descobrir? Onde vai chegar? E aí você vai ficar, eu vou aqui, poxa, aqui tem uma árvore no meio do caminho. Deixa eu voltar e ir por aqui. Aí aqui tem um rio. Eu vou ter que nadar. Não gosto de nadar, deixa eu voltar. Aí vem aqui, aí tem toda uma floresta aqui. Não, deixa eu voltar. Cara, não faz isso. Tá? Então, e aí onde eu vou chegar? Vou fazer, tentar, 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 tentar? Não. Pesquisar, estudar. Para quem já passou, quem já, quem já traçou todos os caminhos. Todos os caminhos não. O caminho que você está buscando. Então, vou buscar o caminho do price action. Quem que estudou isso? Estudou com o fulano. Vou estudar gráfico. Fulano. Fluxo. Fulanos. SMC. Fulano. Hum, Oliver. E aí, analisar deles e falar assim, bom, eu vou focar nesse aqui. Então, eu vou focar nessa rua. Só que, com certeza, essa pessoa aqui vai te avisar que teve uma árvore no caminho. Ou se ele não avisou, teve algum outro que avisou. Que teve um que tinha um elefante no meio do caminho, você precisava fazer alguma outra coisa. Você precisava nadar porque tem um rio, tem tubarão, sei lá, qualquer coisa. Mas primeiro você pesquisa como que é esse caminho, para depois você se aventurar nele.
Hoje, o grande benefício do mercado é isso, cara. Você tem um simulador. Você tem replay para testar todos esses caminhos. E ao invés de testar todo esse caminho, testar um único caminho. E todos esses caminhos não é só o caminho operacional, é o caminho de gerenciamento, é o caminho de plano. Ah, tem bastante gente que fez errado. Olha, tá aparecendo bastante mesmo. E mais. Tá. 07 tá aparecendo bastante. Estão entendendo a lógica do negócio, do segundo passo? Então, o segundo passo, que eu quero que vocês não se aventurem, não faça a doideira de já entrar no ringue sem antes mesmo de se preparar. Se prepare. Busquem conteúdo, busquem conceito, entendam o que é colocar um contrato, o que é colocar 5 contratos, o que é colocar 10 contratos. Por exemplo, o Davi veio aqui hoje, o Davi não está aqui não tá aqui na sala, mas o Davi me perguntou, quantos pontos, com quantos pontos o dólar anda? O dólar, tipo assim, como que o dólar pula, né? Como são os ticks do dólar? Então, o dólar, ele faz meio e meio ponto. E cada meio e meio ponto equivale a R$ 5. O índice, ele anda de 5 em 5 pontos. E cada 5 pontos te dá um resultado de R$ 1, seja para mais ou seja para menos. Toda operação, ela tem um custo, que é do custo da BMF exclusivo. No índice, o custo atualmente está 50 centavos, não, 25 centavos, 25 centavos. O índice, ele custa 25 centavos por contrato. O dólar, eu nem sei quanto tá, mas o dólar, não sei se alguém sabe. Não, é 25. 20 eu tenho certeza que é 25. Dólar, acho que o dólar deve ser 1,20 por contrato. E sabendo que toda vez que você entra comprado, automaticamente para você finalizar uma operação, você precisa vender outro. E se você comprou um e vendeu outro, automaticamente você vai fazer isso 2 vezes. Então, cada operação, seja com um contrato, seja um contrato, ele vai te cobrar 2 vezes isso e 2 vezes isso. Onde isso não é informado, assim, você vai ver depois no seu relatório de performance que está lá o resultado descontado. Entendeu? O Davi me perguntou isso hoje. E essas são algumas características que a gente precisa saber. E aí, com isso aqui, por exemplo, se você trabalhar 1 para 1, com 50% de assertividade, você não vai estar 0 a 0, porque você vai ter custo. Então, ou seja, você vai precisar sempre trabalhar acima do 1 para 1 ou acima dos 50% para ser lucrativo. Esses detalhes que a gente precisa começar a prestar atenção com
com mais ênfase. E, o mercado tá subindo, vou comprar. O mercado tá caindo, agora eu vou vender. Ah, a XP tá agredindo. Então, como a XP normalmente trabalha ao contrário, eu vou ir contra a XP. O que mais que tem no fluxo? Que o book de ofertas está com 60% comprador. Que a Petro tá negativa. Então, provavelmente a B3, o Ibovespa também vai estar negativo. É contexto, tá? Não tem nada de errado. Mas antes de tudo isso, se eu opero um contrato, se eu fizer 200 pontos, eu vou ter um resultado de R$ 40. E se eu perder 150 pontos, eu vou perder R$ 30. Hum, por, por mês, eu vou ter em média 20 dias úteis. Eu preciso trabalhar nesses 20 dias úteis, pelo menos aí com talvez uns. Se eu trabalhar aí com 60% de assertividade, ele vai dar 12 dias com gain e 8 dias com loss. Então, se eu buscar 60% de assertividade, se eu fizer um loss que seja de R$ 50 em média e ter um ganho de R$ 80 em média, eu não tenho ideia quanto vai sair no final do mês, mas com certeza você vai sair mais lucrativo do que com prejuízo. Mas no final das contas eu tive uma assertividade abaixo de 40%. Só que se você seguiu isso aqui e você tem uma lógica no negócio, agora você vai conseguir olhar para o seu resultado. Se você não tem lógica nisso, se você não tem lógica nisso, isso aqui você nunca vai conseguir arrumar. Para finalizar, vem para mim a dica mais importante, que aí é a dica do comportamento. Em homenagem ao Corinthians que fez 4-0 ontem. Falta. Estou treinando falta. Eu vou treinar acertar nesse ângulo aqui. A cada 20 tentativas, eu acerto 5. Ou seja, eu tenho 25% de assertividade. É isso, isso. É baixo, extremamente baixo. Só que se toda vez que eu fazer um gol e é muito bom. Então por isso que vai depender muito do que a gente tá falando, tá? Então, se toda vez que eu ganho 10, toda vez que eu perco 1, cara, eu vou estar maravilhoso. Mesmo com 25% de assertividade. É. Porém, se eu chutar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15. E as 15 vezes eu errei. Quem está comigo entendendo as coisas? Abre o microfone. Eu- Qual a chance de eu acertar a próxima? 25%. Hum? Eu já chutei 15 vezes e errei 15. Estatisticamente você está mais perto, mas a sua chance é a mesma. Hum. Não é. É bem maior. Difícil colocar 100%, mas é bem maior. Porque eu já errei 15. Eu posso errar 16? Posso. Mas se a minha chance de 20 eu acerto 5 em média, eu acerto 25%. Só que toda vez que eu vou errando, tá mais perto. Então, seja, virou 19, virou 18, virou 17, virou 16, virou 15. Ah, mas Fernando, eu tô contando a outra. Então, vamos lá. Então, a gente tá falando de 10 para 40. Vai estar mais próximo. Vai estar mais próximo, tá? Mas não é 100%. Eu quero falar para vocês, nunca é 100%, mas toda vez que você erra, você está mais próximo de acertar. E a gente só vai ficar mais tranquilo, por quê? Porque a gente sabe desse percentual. Então, toda vez que você vai errando uma, errou duas, errou três, errou quatro, você fala, bom, estou mais próximo de acertar. Se você tem um bom planejamento. Se você não tem um bom planejamento, você vai errar uma, errar duas, errar três. Você fala, puta que pariu, não funciona, deixa eu mudar. Porém, se você tem lá 20 dias úteis, passou nesses 20 dias úteis, você teve gain em 4 e 16 você teve loss. Ou vamos colocar o 0 a 0 aqui também, para complicar mais um pouquinho. Teve 6, 0 a 0 e você teve 10 loss. Pega isso aqui. Olha. O que poderia fazer diferente? Se você fizesse diferente, quantas mudariam para gain e para loss? Se eu fizer diferente, quantas vão mudar para gain e para loss? Se eu fizer diferente, quantas mudariam para gain e para loss? E com isso, ajusto o plano para os próximos 20 dias. Teve 4 dias de gain, beleza. Mas olha também com carinho. Se eu tivesse feito, quantas teriam me dado mais gain ou loss? Me dariam mais gain ou loss? Me dariam mais gain ou loss? Que eu fizesse diferente nessa 6, me daria gain ou me daria loss? Me daria gain ou me daria loss? Me daria gain ou me daria loss? Vai ajustando, vai ajustando. Passou 20 dias. Olha novamente os 20 dias. Opa, aumentou. Foram 6, 6 e 8. Repete todo o processo.
Deu 10, 4 e 6. Legal, parabéns. Repete processo. Repete processo. Repete processo. Repete processo. Repete processo. É sempre assim. Entenderam? Deu para entender? Eu fiz muita doideira. Falei muita abobrinha. Acho que falei muita abobrinha porque ninguém quer falar comigo. Hum. Enfim, gente. Basicamente era isso. O nosso segundo episódio. Resumindo, eu quero que vocês entendam mais do mercado e entendam menos de operacional e plano, operacional e metodologia. Entendam mais do que o mercado oferece. Então, mais disso, menos disso. Vou trazer só um insight aqui que foi muito legal. Eu quero trazer essa lógica para vocês. Amarelo. O mercado fez 3 dias seguidos esse movimento, certo? Aí teve uma pessoa que entrou. Nos 3 dias seguidos, ele fez à risca a entrada. Então, ou seja, compra. Esse aqui é a pessoa A. Só que essa pessoa, nos 3 dias, no primeiro dia, ela saiu aqui. No segundo dia, ela saiu aqui. No terceiro dia, ela saiu aqui. Aí agora, não, deixa eu colocar aí o A de azul. Aí vem a pessoa B. Fez a mesma operação, entrou comprada aqui. Só que no dia 1, 2 e 3 saiu aqui. Qual que teve melhor resultado? Mesma coisa, não foi não? Vamos por um exemplo aqui, vai. Vamos por números. Vamos falar que aqui é 5, 10 e 15. Isso aqui é 8. 15 mais 5 mais 10, 30. 3 vezes 8,
Quem teve melhor resultado? Vamos, gente. O primeiro aí. O A. Uau. Quem que eu contrataria para mesa proprietária? O B. Pronto. Simples assim. Consistência. Tá? Então, esse é o resumo que eu trago para vocês. Para mim, não é porque hoje veio uma pessoa falando assim: ah, nossa, eu saí com 2 pontos no dólar e o dólar andou 15. Tá? 2 pontos estava no seu plano? Não. Então, se tivesse dado 5, 10, 15, 30, 50, não importa. Você já errou na hora da saída. Tá? Então, isso aqui para mim ele é mais importante do que alguém que fala assim: ah, eu fiz 1.000 pontos ontem. Parabéns para você. Fala para mim todos os dias. Aí a gente conversa. Me traz o resumo, tá? Então eu não quero uma pessoa que ganha 5, ganha 10, ganha 15, entra com 2, depois entra com 5, depois entra com 10 contratos. Não é isso que eu quero. Eu quero uma pessoa que entra com 2 contratos, toda a operação, faz a saída no ponto certo, faz o stop no ponto certo, depois de 20 dias, talvez, é um número razoável, analisa, muda, altera, reajusta, segue por 20 dias, talvez o mesmo plano, se o plano deu certo, ou ajusta para melhorar. Entendidos? Fechou? Muito obrigado pela presença de todos. Espero que tenham Show. gostado. Esse foi o segundo episódio. A gente sempre vem com mais conteúdo do que era proposto, mas essa é a ideia. A ideia é a gente sempre ir alinhando para vocês cada vez mais terem uma ideia de como é a melhor forma de ser um trader, basicamente isso. Tá? Não quero que vocês imaginem que vai ter a perfeição, que vai existir o método perfeito, que vai existir o operacional perfeito, que vai existir o planejamento ou o gerenciamento perfeito. Não vai existir. O que vai existir é todo momento vocês analisarem, fazerem, olharem para as formas que vocês operam, evitar ao máximo de vocês operarem no emocional, e para evitar o emocional, vocês precisam conhecer o que o mercado te oferece. E se você não conhece o que o mercado oferece, o medo age. E aí quando você age de forma medrosa, o mercado te domina. Não deixa o mercado te dominar, não. O mercado ele é soberano, mas ele é submisso. Sempre vou repetir isso. O mercado é soberano, ele faz o que quiser. Porém, ele é submisso. Eu só faço se ele fizer o que eu quero. Eu só entro se eu quiser. Ele me obriga a entrar. E nem me obriga a sair da operação. Tchau, gente. Boa noite. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, estou à Valeu, Boa disposição. noite, mano. Obrigado. Boa noite. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Até amanhã. Valeu. Valeu, gente. Um abraço.